Boa tarde, nós estamos aqui no segundo episódio do podcast Viver Bem Unimed Recife. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais, doutora Penélope Araújo, que é médica clínica oncologista, e doutor André Akel, que é médico urologista. Vamos conversar sobre a saúde do homem, sobre o tema do Novembro Azul, e vai ser um tempo de conversa, de troca. Então vamos começar conversando com os nossos convidados. Vocês falando aí me faz pensar, né, dentro da minha área da psicologia, como também é muito comum isso, assim, parece que o homem não pode buscar ajuda, né? Assim, a gente vem de uma sociedade, vive nessa sociedade machista. É um ponto de fraqueza. É como se fosse um ponto de fraqueza. Isso. Mas está mudando, viu? Está no mudando. Consultório, a gente percebe que os homens cada vez estão procurando mais e querem fazer o exame de detecção precoce do câncer de próstata. E isso aí, no começo da campanha, realmente era um tabu, a questão do exame físico, né? Mas agora está mudando bastante esse perfil. Os homens estão procurando. E isso é muito importante, né? Porque a gente precisa sempre pensar que, como ser humano, todos nós temos vulnerabilidades, fragilidades e podemos adoecer. Então, quebrar esses preconceitos, esses paradigmas é muito importante para a saúde do homem, entendendo que a gente sim precisa de ajuda, que a gente sim tem fragilidade, que a gente sim adoece e que a gente precisa ter esse olhar também, né, sobre esse autocuidado, né? Acho que isso é muito importante, como vocês colocaram. E aí, pensando assim, nas questões epidemiológicas, assim, qual a frequência do câncer de próstata? Assim? É um câncer muito frequente? Assim, pensando, é o câncer mais comum nos homens? Como é que é isso? O câncer de próstata, né, é o câncer mais comum, é o segundo câncer mais comum do homem. Ele só perde para o câncer de pele, né? E com o envelhecimento da população, o câncer de próstata é um câncer que acomete a partir dos 45, 50 anos. A população está envelhecendo, né? E com o envelhecimento da população, a gente está detectando mais o câncer de próstata e, consequentemente, fazendo mais diagnósticos, né? Atualmente, no Brasil, morrem 47 pessoas por dia de câncer de próstata e cerca de 200 pacientes são diagnosticados anualmente, mensalmente por câncer de próstata. Então, você vê a frequência e a importância disso, até nível de saúde pública, né? A saúde emocional também. Quando uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, é uma coisa que abala não só a pessoa, mas também todo o contexto familiar, família, né? Sim, eu sempre falo isso, assim, que a situação mais difícil que o paciente vai viver na vida, provavelmente, é quando ele entra no meu consultório, quando ele tem um diagnóstico de câncer, seja de próstata, seja outro, né? Mesmo que a pessoa se cure, porque hoje em dia a gente cura uma grande parte dos pacientes oncológicos, né? Principalmente na detecção precoce do câncer de mama, do câncer de próstata, que é por isso que a gente tem esses meses tão importantes, né? De atenção, chamar a atenção da sociedade para essas detecções precoces e para se cuidar. Mas, porém, quando há esse diagnóstico, mesmo que seja um tumor de baixo grau ou um câncer não tão perigoso, entre aspas, mas a gente sempre está lidando com uma situação bem limite, assim. Então, inicialmente, a saúde mental fica bem comprometida. Às vezes, a gente precisa encaminhar para o psiquiatra. E a gente não tem que ter nenhum tipo de constrangimento. E o homem vai mais, né? A gente sabe, mais tardiamente. Só quando a saúde mental está mais comprometida, quando já está instalada uma depressão, uma ansiedade, diante de um diagnóstico de uma doença grave ou crônica. Mas as mulheres, elas são mais abertas a isso, né, André? E procurar também o psicólogo. Né? Esse acompanhamento é super importante, né? Para não deixar a situação se agravar, né? Sim. Mas a gente vê muito isso no consultório, né? Um impacto, depois a coisa vai se diluindo, aí vai desmistificando o tratamento, seja ele cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, várias modalidades que a gente tem para tratar o câncer hoje em dia, comprimidos e vacinas e tantas coisas novas que vêm surgindo. E hoje tratar câncer é muito mais fácil do que era no passado, né? É muito menos traumático, vamos dizer assim. Porém, é bem impactante, né, esse diagnóstico. A gente tem que cuidar dessas pessoas, né? Sim, verdade. Aproveitando que você falou de tratamento, vacina, a gente vai... Aqui é bem um bate-papo, então, como é que a gente pensa o tratamento hoje do câncer de próstata? Todo mundo que tem câncer de próstata faz quimioterapia, todo mundo faz cirurgia. Como é que é isso? É o seguinte, por isso que é a importância do Novembro Azul, porque 90% dos cânceres de próstata, quando são detectados na fase inicial, que é os pacientes de baixo grau, eles são curados, né? 90%. Então, são curados. Os pacientes que são elegíveis a uma complementação do tratamento, ou então, quando são diagnosticados com a doença avançada, é que geralmente a gente caminha para o oncologista, né? Então, o papel do urologista
no câncer de próstata é fazer os exames periódicos, né? Acompanhar o homem e a sua saúde, não só a questão da próstata, mas também com a saúde hormonal do paciente, saúde sexual, o libido, a questão também das doenças renais, que também o urologista acompanha. E quando esse câncer, porventura, são diagnosticados de forma tardia, né, por alguma negligência do paciente, ou então por não ter acesso ao serviço público, não ter acesso, a gente geralmente, as armas que a gente mais utiliza são as armas da oncologia, né? E cada vez a oncologia, quando eu iniciei a urologia, a gente só tinha, no início era cirurgia e hormônio. Hoje em dia a oncologia surgiu muitos tratamentos novos, avançados e que estão dando sobrevida bastante aos pacientes, né? Uhum. Isso, eu gosto sempre de desmistificar a questão da biópsia, né, André? Essa Sim. jornada do paciente, né? Então, quando ele vai ao urologista a partir dos 50 anos, e se ele tiver histórico familiar, ele vai antes. A recomendação da sociedade é o seguinte, quem é da raça negra e quem tem parente de primeiro grau é pai e irmão, né? Eles devem procurar anualmente o urologista após os 45 anos. Perfeito. O resto da população é após os 50. Então, essa frequência é de forma anual, né? No caso, quem tem um parente de primeiro grau que já teve um câncer de próstata. Exatamente. Ou se a pessoa é negra. Da raça negra. Certo. E como no Brasil não tem a raça, todo mundo é miscigenado, então acaba que todos vão procurar após os 45. Certo. Então, qual é a propedêutica do urologista focado no câncer de próstata? É focado em basicamente 2 exames, que é o PSA, que é um antígeno que é produzido especificamente pela próstata. Então, ele é específico da próstata, mas ele não só aumenta no câncer de próstata, tem outras doenças que ele vai aumentar também. E no exame físico, que é o exame do toque, né? O que significa o exame do toque? A gente vai, através do canal do reto, a gente vai palpar a superfície da próstata, o urologista ele é treinado para isso, e vai ver se consegue sentir alguma nodulação, algum crescimento da próstata. Com isso, o próximo passo seria indicar, o que o Penélope falou agora, a biópsia. A partir da biópsia que a gente fecha o diagnóstico de câncer de próstata. Certo. E aí vai se... Aí vai se tendo desdobramento, né? tratar esse câncer. E aí, confirmando, doutora, né? Como oncologista, assim, beleza, foi confirmado lá, vai fazer cirurgia, começa com a químio, como é que o oncologista procede? A gente quase nunca precisa de quimioterapia no início, é só como o André falou, se o de câncer de próstata, infelizmente, acontece em alguma percentagem dos casos, for diagnosticado em situação de metástase, então a gente vai fazer também, iniciar com químio, dentre outros tratamentos, como a hormonoterapia. Na verdade, é uma anti-hormonioterapia, né, o ADT. Então, a gente vai bloquear a produção de hormônio masculino nesse homem. Em algumas situações, como eu falei, em doenças mais avançadas. Ou localmente avançado, quando já tem linfonodos comprometidos próximos à próstata, ou quando a doença, infelizmente, alguma célula saiu da próstata, ganhou a corrente sanguínea ou linfática e foi parar em outro órgão ou em gânglios linfáticos mais distantes. Então, nessa situação, a gente pode precisar de quimioterapia. Mas a gente precisa cada vez menos de quimioterapia no câncer de próstata. Mesmo na doença avançada, metastática, a gente tem muitas drogas novas, que são os antiandrogênicos mais modernos, em comprimido. Então, assim, se tem um câncer que a gente praticamente não usa, ou usa muito pouco a quimioterapia, hoje é o câncer de próstata. A gente usa muito mais em câncer de mama, câncer de cólon, endométrio. E próstata a gente usa muito pouco, assim, sabe? Quando a gente precisa de só 6 meses de tratamento. Mas realmente é a minoria mesmo desses pacientes. Talvez 5 ou 10% dos pacientes que são diagnosticados nessa situação ou que vão desenvolver ao longo da sua jornada uma metástase. Sim. Então, o tratamento inicial é a prostatectomia radical, que a André pode falar um pouquinho dessa cirurgia, dos riscos e dos benefícios, porque isso sempre é uma conversa do consultório. Sim. Né? Tem que explicar todos os riscos, os benefícios, né? Da retirada cirúrgica da próstata, que esse é o tratamento primordial. Então, padrão ouro identificou o câncer. Depende, né? Se for na fase inicial, o câncer está localizado na próstata. A gente, que se for feito de forma correta, a detecção precoce, ou seja, geralmente 90% vai se enquadrar nesse parâmetro, a cirurgia se chama a retirada da próstata e das vesículas seminais. Certo. Né? Que existem várias técnicas, né? Inclusive a técnica mais moderna hoje, que é a técnica robótica, que inclusive dispõe lá no Hospital da Unimed. Né? Tem a técnica laparoscópica, a técnica aberta e a técnica robótica. Né? E o que é que diferencia? O procedimento é o mesmo.
que é que vai diferenciar de uma técnica para outra? A precisão dos movimentos, a recuperação do paciente, a perda sanguínea, a preservação do feixe vasculonervoso, que é um tabu essa cirurgia para o homem, porque adjacente à próstata, muito próximo, passa o feixe vasculonervoso responsável pela ereção. Né? É isso que eu ia perguntar. Fez cirurgia de próstata, não, fica com impotência? Não. Que acho que muitos homens têm essa pergunta. Exatamente. Né? Mais uma vez, quando é inicial, você consegue ter menos margens, a margem cirúrgica pode ser menor, né? Então você tem a probabilidade de preservar mais esses nervos. Quando mais avançada a doença, também o tumor pode estar acometendo esses nervos, eles têm que sair na ressecção cirúrgica. Então, mais uma vez, é a importância desse apelo que a gente faz todo novembro de fazer a detecção precoce do câncer de próstata. E as técnicas cirúrgicas também podem se influenciar, sim, porque a técnica laparoscópica e a técnica robótica, elas magnificam as imagens, proporcionam ao cirurgião uma dissecção mais fácil, e você consegue delimitar os nervos, sim, e proporcionar uma preservação melhor. Então, atualmente, menos de 5% vão apresentar disfunção erétil e incontinência urinária também é outra complicação dessa cirurgia, né? A pessoa ficar urinando sem sentir. Uhum. Que bom. Então, acho que esse dado é muito importante. Inclusive, se você está aqui nos assistindo, faça a sua pergunta, tire sua dúvida. E lembra disso, Novembro Azul é uma campanha, mas é para o ano todo. A gente falar de prevenção, de cuidado com a saúde do homem e de ver que quanto mais cedo a gente começa os cuidados, mais fácil de ser tratado e menos as sequelas, né? E aí, continuando, quais seriam os fatores de risco e os fatores de proteção, se é que a gente pode chamar de proteção ou de detecção, né? Fatores de risco e de proteção para o câncer de próstata. Olha, o câncer de próstata é meramente genético, né? É uma loteria genética. A gente fala que os fatores de risco são o parente de primeiro grau, pai e irmão. Você tem uma chance maior do que a população normal. A raça negra, né? Que também, geneticamente, ela é mais propensa a ter o câncer de próstata. E fator de proteção... Por uma questão genética mesmo, doutor? Da raça da raça negra. Da raça negra. É mais frequente na raça negra que na raça branca o câncer de próstata. O homem negro ele também tem uma maior probabilidade de morrer de câncer de próstata. Então, tanto ele é mais acometido, a incidência é maior e a mortalidade é maior. Não se sabe exatamente o porquê, mas é isso. Alguma coisa hereditária, genes hereditários. É ligada à genética da raça. E também a questão de proteção é como o Penelope falou agora há pouco, os hábitos de vida saudáveis, você se alimentar bem, ter atividade física, porque até se você for enfrentar uma doença, um câncer, for submeter à cirurgia ou à quimioterapia, você tem melhor resposta se você tiver um corpo saudável previamente. Perfeito. Né? Isso é super importante, né? Sim. Porque assim, a gente não tem comprovação científica de fatores de risco, como a gente tem no câncer de mama e outros tumores como cólon, para o câncer de próstata, não tem isso, né? Mas assim, a gente tem alguns estudos sobre a obesidade. Então, provavelmente a obesidade ela vai dificultar os tratamentos e vai fazer com que a mortalidade aumente. Entendi. É justamente isso que o André falou. Um corpo saudável, ele vai para uma cirurgia, ele se recupera melhor, né? Ele é um corpo bem desinflamado e questões de genética e de citocinas, esse paciente geralmente vai melhor. E até se ele precisar se submeter a vários tratamentos. Então, ele vai ficar melhor nesse sentido. A massa muscular é super importante. E aí é por isso que a gente tem que falar mesmo da questão de estar saudável, né? Sim. De ter hábitos de vida saudáveis. Só que isso é em relação ao câncer de próstata, porque a obesidade comprovadamente aumenta a incidência de câncer em 13 subtipos diferentes de cânceres. Entre eles mama, útero, intestino, cérebro, sistema nervoso central. Então, assim, é um fator de risco muito sério, assim, e que a gente pode diminuir nosso risco individual, né? Controlando nosso peso, procurando uma academia, fazer uma atividade física, melhorando nossa alimentação. E em termos de saúde pública também, é super importante que as sociedades fomentem hábitos de vida saudáveis, né? Cessação de tabagismo, tudo isso é super importante. Sim. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi, para que fique bem claro para todo mundo que está ouvindo. A partir dos 45 anos, tem que ir para o urologista, não é isso? É isso. Para quem tem parente de primeiro grau, e da raça negra. A partir anualmente. A partir dos 50 anos, todos os homens têm que ir. Aí, entrando nisso, só para a gente também deixar claro, a mulher trans, ela nasceu com a próstata. Mesmo que ela faça a cirurgia,
né? De resignação. E assim, mas ela precisa ir para o urologista para avaliar essa questão da próstata. Precisa sim. Precisa sim, né? Então, Isso é super importante, que é um assunto bem atual, né, que a André levantou. Sim. Então, a gente estava comentando anteriormente que às vezes a mulher pode achar que vai ficar um pouco constrangida, a mulher trans, no consultório do urologista, mas não é verdade, porque a urologia é uma especialidade que cuida de homens e mulheres, não é? É o cirurgião do aparelho urinário e genital, feminino e masculino, não é? Porque todos nós temos bexiga, rins, ureteres, uretra, então rins. Então, a mulher não tem próstata, obviamente, mas às vezes é bom esclarecer, né? Porque, por exemplo, o câncer de mama em homens é bem raro, mas todo mundo tem um câncer de próstata de mama em homem. Eu tenho alguns pacientes durante a vida. E a próstata é um órgão inexistente na mulher. Porém, na cirurgia de ressignificação de sexo, que algumas pessoas podem se submeter, não vai retirar a próstata. Então, essa pessoa ela continua com a próstata e continua com seu risco igual ou da população geral. E se ela tiver um histórico familiar, o pai, o irmão, ela tem um risco também maior, como tem outras pessoas, né, que têm esse histórico familiar. Né? Então, continuar indo ao urologista e continuar fazendo seu exame anualmente. Muito bem. Em relação a gente pensar em o papel da família e da sociedade com relação à prevenção e ao tratamento, assim, vocês teriam alguma sugestão, alguma orientação, assim? Eu achei muito legal, só para linkar um pouquinho com o nosso episódio anterior, de falar sobre a gente trazer isso para as escolas. Porque a doutora Isabela trouxe isso, né? Assim, às vezes você traz essa educação desde a escola e às vezes é aquela criança que vai chegar em casa e dizer: papai, mamãe, você está se cuidando, né? Que vai trazer essa informação. Então, assim, se vocês tiverem alguma experiência, ou querer comentar um pouco mais sobre assim, o papel da sociedade, da família, nesse caráter de prevenção do câncer de próstata. É importante, né? Porque o câncer de próstata tem o exame físico, que é o toque retal. Ele é bem, assim, até pouco tempo, e ainda continua um pouco, é um tabu entre os homens, né? Então, você educando a criança, né? E, consequentemente, desmistificando esse tabu, faz com que o homem procure. Que eu acho que o principal medo do homem, medo, entre aspas, né, receio de ir para o urologista, ele enfrentar a masculinidade dele, entre aspas, né, achando que se fizer o exame vai deixar de ser mais ou menos homem. Isso acontece ainda, né? Mas cada vez menos, graças a Deus. Mas isso aí, se é uma conversa aberta na família, isso vai favorecer muito o homem a procurar a sua saúde, né? A procurar fazer o exame correto. Então isso ainda é um preconceito... Ainda diminuiu bastante nesses anos. Isso é uma realidade. Diminuiu bastante, mas acontece ainda. Infelizmente ainda acontece, né? E eu acho que bem colocado isso, assim, né? Quanto mais a gente traz isso à tona nos mais diversos espaços, na escola, né? Em casa, e você começa a educar... Na mídia, né? Na mídia, né? Você traz essa reflexão de que é um exame... Né? Como outro qualquer. É um exame físico, é um exame físico necessário, né? Ou seja, você está fazendo aquilo por uma necessidade, para identificar se tiver alguma coisa, inclusive para agir precocemente e não gerar. Eu vou explicar um pouco mais do exame específico, né? Sim. O câncer de próstata, ele cresce da periferia. A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga, ela mede cerca de 30 gramas. Ela faz parte tanto do aparelho reprodutor masculino quanto do aparelho urinário. Ela também, por dentro dela, passa a uretra, que sai a urina, né? Então, ela também é responsável, tem esfíncteres, que é controle da urina. Então, o câncer de próstata, ele cresce da periferia para o centro, onde passa a uretra. Então, os sintomas que vão decorrentes do câncer de próstata ou de outra patologia da próstata só vão acontecer de forma tardia, quando esse câncer acomete o centro da próstata. Entendeu? Por isso que a grande maioria das vezes os pacientes que são detectados de forma precoce, ele não tem sintomas prostáticos. Então, se o homem esperar ter sintomas para procurar o urologista, pode ser tarde demais. E aí, doutor, qual a diferença do PSA para o exame do... São exames complementares. Né? O PSA ele é específico da próstata. Ele é só produzido na próstata, mas não só pelo câncer de próstata. Existe uma doença da próstata chamada hiperplasia benigna da próstata, que todos nós homens vamos ter, que é o crescimento normal da próstata. A próstata do homem ela vai crescer. Pode ou não causar sintomas. Então, a gente vai tratar os sintomas decorrentes da hiperplasia.
totalmente diferente do tratamento de uma doença oncológica, né? Porque se a gente vai detectar uma doença oncológica, mesmo a próstata no tamanho normal e o paciente não apresentando sintomas nenhum, a gente vai ter que fazer a retirada da próstata, porque a gente já sabe do prognóstico ruim dessa doença, né? Então, é muito importante isso, que os sintomas, eu vou falar um pouco dos sintomas tardios, porque possa ser que alguma pessoa se identifique. É justamente os sintomas de esvaziamento miccional, né? E de armazenamento. É você urinar, acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Quando você acorda para ir no banheiro, você demora para urinar. Então, tem aquela vontade no banheiro e demora para urinar. Gotejamento terminal é quando você urina e pinga no vaso sanitário. Noctura, acordar várias vezes à noite, acho que eu já falei. E o jato fraco. Você percebe que o jato ele vai diminuindo do calibre. Isso já é um acometimento da próstata, que pode ser pelo câncer avançado ou pode ser pela hiperplasia. Então, quem vai fazer essa propedêutica de doença benigna e câncer, geralmente é o urologista. E o diagnóstico do câncer de próstata é feito firmado por uma biópsia prostática. Né? A partir daí que a gente fez o diagnóstico de câncer de próstata. Vai indicar ou não. Então, a gente vai ver tanto o PSA, que é um exame de sangue, que é o exame de sangue, quanto o toque retal. A partir daí, a gente vai indicar ou não uma biópsia de próstata para o paciente, se o médico, se o urologista é suspeitar de um câncer de próstata. Então, os dois exames se tornam necessários, né? Inclusive, você pode... São complementares. Inclusive, você pode ter um PSA alterado e não ser câncer de próstata. E você pode também ter um PSA normal e ter o câncer de próstata. Se tiver um PSA normal e no toque o urologista vê um nódulo, ele está habilitado a pedir uma biópsia. Pode ser. Existe câncer de próstata com PSAs baixos, inclusive na faixa de normalidade. Isso. Entendi. É comum a partir de qual idade, mas assim, as pessoas, assim, o câncer de próstata aparecer? Qual é o mais comum? Olha, as pessoas estão vivendo mais, né? Então a gente está cada vez fazendo mais detecção precoce do câncer. Então diagnosticando mais. Né? A partir dos 65, uma sexta década de vida, né? Que a partir dos 70 anos é bem mais frequente. Bem mais frequente. Mas é como o André falou, tem que começar aos 50 porque o envelhecimento já está, né, estabelecido, celular e tudo isso. E as mutações, quando o André fala que câncer é uma doença genética, é porque acontece a nível do gene. Todas as nossas células têm um gene, né, tem um material genético, e a todo momento várias e várias centenas de células nossas estão sofrendo mutações. E nós temos dentro das nossas células mecanismos, enzimas e mecanismos celulares para olhar, enxergar que aquela célula sofreu uma mutação, reparar, né, essa mutação. E se a mutação for muito grave, uma questão de cromossomo, de deleção gênica, uma mutação mais grave, levar aquela célula à apoptose, que é a morte celular programada. Então, isso está acontecendo o tempo todo no nosso corpo. E quando a gente envelhece, esses mecanismos de detecção dessas mutações, elas vão envelhecer também. Então, é por isso que o principal fator de risco para ter qualquer tipo de câncer, incluindo de próstata, é envelhecer. Nossas células estão envelhecendo e as mutações são mais frequentes e menos reparadas. Então, é isso que acontece também na próstata. Sim. A gente teve uma pergunta aqui que mandaram para a gente pelo YouTube, que a gente já falou, mas aí como foi perguntado, acho que é bom a gente reforçar, né? Qual a idade recomendada para o primeiro exame? Então, eu sei que a gente já falou, mas... 50 anos, né? Agora, se o homem tiver uma história familiar, o pai ou o irmão, e também, assim, é importante não só pai e irmão, mas se você está numa família onde várias pessoas tiveram câncer, e principalmente tiveram câncer em idade menor do que 50 anos, pessoas jovens, você também pode estar sob o risco, né? A gente sabe que, assim, a evidência científica, ela tem crescido muito na questão dos cânceres hereditários. Então, hoje, até 15% a 20% de todos os cânceres, incluindo o de próstata, tem um componente hereditário, que é você herdar do seu pai ou da sua mãe um gene de probabilidade, que aumenta a sua chance. Não só de câncer de próstata, como de outros cânceres, mama, etc. Então, se você tem na sua família vários tipos de câncer diferentes, principalmente mama e pâncreas, está muito associado com uma síndrome hereditária chamada BRCA, o BRCA2. Então, também aumenta a incidência de câncer de próstata. Então, tem algumas coisas que é importante na história familiar
Então, se você está numa família com muitas pessoas jovens com câncer e tudo mais, é importante você, a partir de 45 anos, procurar. Ainda mais se você tiver um pai que teve câncer de próstata ou um irmão, sim, que são os parentes de primeiro grau. Sim. Sua chance aumenta em até 27%, se você tiver um ou dois parentes de primeiro grau cometidos. Entendi. Então, isso é super importante. Num caso desse, assim, o seu pai teve, seu irmão teve, você pode fazer a retirada da próstata preventivamente? Não. Antes de um diagnóstico? Não é preconizado fazer a retirada da próstata, porque assim, é uma doença, é uma cirurgia de grande porte, né? E que pode deixar sequelas, né? Você, sim, queira ou não queira, pode ter um risco cada vez menor por causa das tecnologias avançadas de ficar incontinente e impotente, mas o risco existe. Uhum. É um diagnóstico fácil de dar, né? Porque é uma biópsia transretal e você consegue dar esse diagnóstico de câncer de próstata, né? Uhum. E também tem o PSA e o toque retal, que são preditores. Uhum. É diferente um pouquinho de mama, não é? Mama e ovário, que realmente quando a mulher é portadora de um gene como o BRCA1 ou BRCA2, existe realmente a mastectomia profilática ou a salpingoforectomia profilática, que é tirar as mamas antes que se desenvolva um câncer de mama, ou tirar a tuba uterina e os ovários antes que se desenvolva um câncer de ovário. Então, a gente cada vez está falando mais sobre isso nos congressos médicos, nas mesas, sim, nas reuniões clínicas, dentro dos hospitais e fora. E a sociedade está discutindo isso, né? E aumentou muito essa discussão quando a Angelina Jolie, né, fez a cirurgia, né? Ela assim, publicamente, né, falou que a mãe dela morreu com 50 e poucos anos de câncer de mama. Ela testou e fez a cirurgia profilática. Isso ainda não está estabelecido no câncer de próstata, mas em outros cânceres a gente tem algumas indicações. Entendi. Em relação, só voltando um pouquinho ao tema do preconceito, doutor, o senhor falou que muito já se melhorou em relação ao preconceito, mas existem outros tipos de preconceitos que vocês lidam na clínica, assim, em relação ao câncer de próstata? Assim, ou do paciente ou da família? Tem a questão do exame, a questão do exame, mas assim, não é o preconceito, é você ficar um pouco receio de fazer o exame periódico e porventura se deparar com câncer, né? Na verdade, acho que é com todos os cânceres, não só o de próstata, né? Em relação ao tipo do próstata, tem essa questão do toque, que já melhorou bastante, mas o diagnóstico e você tá de câncer de próstata, de câncer em geral, não é fácil para qualquer pessoa, né? Sim, sim. É uma coisa que tem que ser e às vezes não é uma sentença, não é sentença de morte, né? Uhum. O câncer, dependendo do estágio, tem 90% de cura, né? Inclusive, a gente tende mais a operar os pacientes mais jovens do que os mais idosos, porque existe inclusive a modalidade de acompanhamento do câncer de próstata. Você sabe que ele está com câncer de próstata, você vigia ele, né, faz uns exames anuais, o paciente ele tem que trabalhar muito a saúde mental dele. Toma alguma medicação nesses casos? Não, porque o câncer de próstata, o comportamento ainda é muito incerto, a gente não sabe se aquele câncer de próstata vai ser agressivo ou ele vai lá e a pessoa vai, por exemplo, um idoso de 80 anos, 78 anos, a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata. Possivelmente ele vai morrer de outra coisa, que não câncer de próstata. Então você abrir mão de uma senoterapia, de uma cirurgia agressiva num senhor de 68 anos, podendo só acompanhar ele, né, com PSA anual, eventualmente se aumentasse um PSA anual, você fazia uma biópsia para ver se mudou o grau histológico. Isso se chama vigilância ativa. Também é uma forma, não é uma forma de tratamento, é uma forma de acompanhamento desses pacientes. E a gente deixa a cirurgia para aqueles pacientes mais jovens, que a gente não sabe o comportamento do câncer no decorrer desses anos que ele vai viver ainda. Isso, e quanto mais jovem, né, maior a probabilidade desse câncer ser agressivo. Tanto é verdade em câncer de próstata como em mama, por exemplo. Isso é muito verdade. Mas isso é muito importante que o André falou. Então, mesmo que você vá no seu urologista, você homem, vá no seu urologista, mesmo que você tenha uma história familiar, e mesmo que se detecte um câncer de próstata, você pode ter um câncer de próstata de baixo risco ou muito baixo risco, que essa é a classificação que a gente chama. Então, a gente vai ver o tamanho da próstata, a densidade do PSA, relacionar o valor do PSA com o tamanho da próstata, quantos fragmentos da biópsia são positivos, e uma coisa que a gente chama de Gleason, que isso já se atualizou,
baixo, ou seja, o grau de proliferação dessas células baixo, um tumor bem diferenciado e um PSA baixinho, então esses pacientes provavelmente estão nesse grupo que a André falou, de pacientes que não vão morrer do câncer de próstata. Aquele câncer vai ficar ali, vai se proliferar, mas de uma forma muito lenta, a gente chama de insidiosa, e o paciente vai ter outros problemas de saúde e vai terminar falecendo de uma doença cardiovascular, alguma coisa nesse sentido. Então, isso também é verdade. Então, existe esse grupo de pacientes que também é super importante a gente falar sobre isso. Foi bem importante, André, falar desse ponto. E que vão seguir sendo acompanhados e que não vai alterar a qualidade de vida do paciente. Isso, que ele não vai se submeter a uma prostatectomia radical ou a uma radioterapia, ele não vai submeter ao tratamento. E também isso é muito verdade nos senhorzinhos, nos homens mais velhos, também com esses tumores de baixo risco, que crescem mais de forma mais insidiosa, mais lenta, quando se tem múltiplas comorbidades, que a gente chama. Então, o senhorzinho que já teve alguns infartos, uma doença cardiovascular, ou teve um AIT, um AVC, uma embolia cerebral, alguma coisa nesse sentido, que tem várias doenças e que tem que se medir e pesar. Né? Se vai realmente para uma cirurgia, se vai fazer outro tipo de tratamento como a radioterapia, ou se vai só observar. Então, uma coisa que a gente também avalia é se o paciente, o tempo de vida desse paciente. E os geriatras estão muito envolvidos nisso, né? Processo, nessa perspectiva, né? Diante das comorbidades desse paciente. O Vai câncer de paliar a próstata doença, é mais uma doença, né? Mas a gente, né, isso é só para explicar à sociedade que existem vários tipos de câncer de próstata, que alguns vão ser tratados, a grande maioria, mas que alguns não vão precisar de tratamento porque tem esse potencial muito baixo. É por isso que algumas pessoas podem ler em notícias e tudo mais, essa questão que o André falou, você pode morrer de tudo. O meu doutor disse que eu posso morrer de tudo, menos desse câncer. Isso acontece às vezes no câncer de próstata, porque tem esse grupo de pacientes que vão ter esse tipo de câncer menos agressivo. Sim. Principalmente quando é um diagnóstico numa idade mais avançada, 80 e tudo mais. Geralmente são tumores menos agressivos. Claro que não é uma regra, né? Mas isso existe, sim. E uma coisa muito importante, né, que vocês falaram é que a questão dos sintomas geralmente é quando a coisa já está muito avançada, né? Quando a situação já está muito avançada. Então, não esperar o sintoma para procurar ajuda, né? Mas se tiver o sintoma, procura logo. Mas se tiver o sintoma, procura ainda logo. É diagnóstico inicial, a mesmo com maioria dos esses sintomas não é câncer de próstata, é hiperplasia. Porque isso vai acometer todos os homens. Assim, alguns vão ter sintomas, outros não. Né? A hiperplasia a gente trata de forma diferente, né? Inclusive tem medicações hoje, várias medicações, né? De sintomas urinários. Na verdade, a hiperplasia a gente vai melhorar os sintomas urinários, né? Sim. Na falha da medicação existe a redução da próstata, que não é uma cirurgia oncológica, né? É uma cirurgia que você reduz o volume da próstata e ele volta a urinar normalmente. Então, lembrar sempre, né? Sentiu, procura ajuda. Mas não sentiu também, procura ajuda também na faixa... A partir dos 50 anos. Exatamente. Você pode ainda mandar sua pergunta, a gente está chegando ao nosso final. Estamos aqui com a doutora Penélope, que é oncologista clínica, com o doutor André Akel, que é urologista. Né? Esse podcast vai ficar gravado, então você pode ver ou repassar para outras pessoas. Acompanha também o nosso Instagram, @UnimedRecife, que lá a gente vai estar sempre botando notícias, caixinha de perguntas, alguns recortes desses podcasts que a gente está gravando. Hoje é o nosso segundo episódio, nós temos episódios mensais. Esse mês ainda vamos ter um que é do Novembro Lilás, né? E aí a gente vai estar aqui sempre atualizando em temas importantes para a sociedade que você pode não só assistir ao vivo, como encaminhar para alguém que não pode estar com a gente agora. Eu queria saber, uma dúvida minha mesmo assim, é possível um jovem, um adolescente, uma pessoa de 20 anos ter câncer de próstata? É improvável, né? É bem improvável. O paciente mais novo que eu já tive foi de 42 anos, com câncer metastático. Que foi uma raridade, né? Uma coisa que é muito... Tinha histórico familiar. Tinha história familiar. Né? Já foi diagnosticado com lombalgia, dor na coluna, já era metástase. Já tinha. Aí é uma coisa fora da curva, uma coisa que você uma vez na vida e... Sim, não é algo comum. Não. Felizmente. Câncer de próstata, felizmente. Então, a gente está falando de uma doença, claro, que é uma doença grave, né? Uma doença que precisa de um tratamento, precisa de um cuidado, precisa de um olhar especializado. Mas estamos falando de algo que o quanto mais precoce a gente identificar, mais a possibilidade de um tratamento curativo, né? E de não existirem sequelas. Então,
que isso sirva de estímulo, né? Para a gente falar sobre isso, falar em casa, falar nas escolas. Naquela cervejinha que o homem gosta de tomar com os amigos. Você já foi neurologista esse ano? Cobra do amigo, cobra do parente. Marca até de ir junto, fica conversando na sala de espera, um entra, depois sai. Depois... Tem que desmistificar. Então, a mídia e, enfim, a sociedade tem esse papel, né? Tem que falar até a coisa ficar bem comum, assim. É verdade, né? é verdade. E tem funcionado, né? Como o André falou, hoje no consultório dele ele vê bem menos, né? Esses preconceitos que a gente sabe que existem nos homens de uma outra geração, né? Mais velhos tem mais, mas os homens mais jovens estão com a cabeça mais organizada, né? Sim. Nesse assim sentido. A gente espera. Ou não, né, André? Assim a gente espera, mas eu acho que é muito importante, né? A gente pensar em saúde mental, a gente pensar em, se a gente levar para esse lado, né? Assim, o diagnóstico de câncer, ele é algo que o nome já, ainda hoje as pessoas usam, né? Ah, não, fulaninho teve CA, né? Ainda tem muito, é um peso, não deixa de ser um peso, né? E tem muitas coisas que a gente já sabe hoje, mas muitas coisas que a gente ainda não sabe. Então, naturalmente, é importante ter esse olhar completo mesmo. Então, se alguém está com esse diagnóstico, né, procurar ajuda do especialista, urologista, oncologista, procurar apoio terapêutico, né, um psicoterapeuta. Alguns precisam ser encaminhados para um psiquiatra, precisam desse aporte medicamentoso orientado pelo psiquiatra. Mas, assim, falando da minha área enquanto psicologia, acho que a psicoterapia é algo que vai ajudar muito. Né? Que vai contribuir muito a todo esse processo, né? De entender o que é que está se passando, de entender os riscos, de como lidar com essa nova condição de saúde, né? De como ressignificar, né? No podcast passado, a gente falou um pouco sobre essas questões de que a gente tinha uma paciente aqui, ela falando, depois desse diagnóstico, ela ressignificou a vida dela e aprendeu a valorizar coisas que antes ela não valorizava, momentos que antes ela não valorizava. Então, muitas vezes, depois de um diagnóstico desse, as pessoas vão... Óbvio, é algo sofrido, né? Mas a gente pode ali pensar, tá, como é que a gente pode se cuidar, como é que a gente pode ter apoio da família, apoio profissional e o que é que a gente pode fazer daqui para frente. Né? E sempre nessa mensagem da esperança. Não é relativizando a dor, mas é pensando que há esperança, que há jeito, que há solução e que a gente pode contar com a equipe multi para isso. Nutricionista, enfim, toda a equipe. Físico, o educador físico. Fisioterapeuta, né? Então, os médicos, enfermeiros. Muita coisa, né? que vai contribuir. A equipe de enfermagem, a gente vê, né, como faz diferença quando o paciente se sente lá acolhido num momento, numa conversa, depois de uma conversa dessa, depois de tirar suas dúvidas. Acho que é uma coisa que é muito fundamental, né? Assim, para informação, né? A informação. Eu estava agora nesses dias num congresso de cuidados paliativos e aí uma psicóloga perguntou à paciente com câncer metastático: o que é que você, paciente, gostaria de dizer para nós, profissionais de saúde? O que é que você acha qual o conselho que você nos daria? Mal a psicóloga terminou de perguntar, ela disse: ouvir. Escutem seus pacientes. Ouçam verdadeiramente seus pacientes, tirem as dúvidas dos seus pacientes, esclareçam, estejam atentas. E aí ela trouxe esse que para ela, quando ela vai para o oncologista dela, mesmo que esteja, sei lá, atrasada lá, a oncologista dela diz: você não vai para casa antes de me mostrar a sua listinha de dúvidas, porque eu vou esclarecer todas. Porque para um paciente esperar na próxima consulta daqui a um mês pode ser angustiante, estressante, ansiogênico. Então, insônias. Então, assim, o que ela deixou de recado para a gente, profissional de saúde, é: escutem seus pacientes. Se a gente para ouvir nossos pacientes, a gente vai acalmá-los muito mais, a gente vai poder tirar as dúvidas, esclarecer algumas fantasias, ou até às vezes dizer: olha, infelizmente, o curso dessa doença é muito grave, mas você não está só, estou aqui com você. Perfeito, André. Né? Vamos estar juntos. E isso traz uma tranquilidade, isso traz outra perspectiva, né, para o paciente. Então, a gente sempre pensar nessa importância, como diz Rubem Alves, da escutatória. Perfeito. Que a gente possa ouvir nossos pacientes. Perfeito. E a gente ouve muito pouco, né? O ser humano, ele fala mais. E o médico aqui é um pouco senhor da verdade, a gente tem que aprender muito. Mas as coisas estão melhorando, né? Estamos melhorando. E sempre as decisões são compartilhadas. Eu sempre falo isso, né? Que a gente precisa sempre explicar para todo mundo decidir junto. Que eu nunca decido sozinha. O André também tenho certeza que tem essa postura. É muito coisa do passado, assim. O que o médico disser, está dito e vai ser feito. E a verdade, ela tem muitas nuances, né?
É verdade. Mas é isso, viu? Ter um diagnóstico de câncer é desafiador, é o momento mais difícil que uma pessoa vai passar na vida, ou seu parente querido, né, amado, tem um diagnóstico de câncer e precisa de um apoio de muitas pessoas mesmo. Sim. Familiares, amigos, profissionais de saúde. E inicialmente é sempre mais difícil, depois as coisas vão se reajustando, a gente vê Sim. muito isso, né, André? É verdade. Depois as coisas vão se ajustando, a vida muda, às vezes muda muito, às vezes muda só um pouco durante um período do tratamento, depois volta ao que era antes. E às vezes definitivamente, mas a lição sempre fica, né? O impacto, né? É verdade. Daquela questão sempre vai trazer, com certeza, ensinamentos, né? Como você falou, não é diminuindo a dor, nem o sofrimento de ter um diagnóstico e passar por um tratamento. Mas certamente a experiência é engrandecedora, né? Sim. É isso. E a vida, todos nós vamos adoecer, vamos morrer um dia. A gente nunca fala de morte na mesa de jantar das famílias, nem nos aniversários, nem nas festas, nem nas reuniões. Mas isso também está mudando, né? Você acabou de falar que voltou do Congresso de Cuidado Paliativo, que é uma especialidade que vem crescendo, né? Sim. Em número de pessoas, de especialistas, e que a sociedade está cada vez mais escutando falar sobre isso. Exatamente. Então, é a especialidade que cuida das pessoas, né? São pessoas que têm doenças graves ou potencialmente graves, incuráveis, provavelmente, e que precisam de cuidado, né? E que tem vários profissionais que estão ali para cuidar. E não é um cuidado, eu vou cuidar, eu vou acolher, não é só isso, não. É ciência. É ciência, tem muita ciência. Como é que cuida, né? Quais são os sintomas, como trata os sintomas, Isso. Quais são os diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, como é que trata aquelas questões. Então, é muito importante essa questão. E é isso aí, pessoal. Quanto mais a gente pensar em prevenção, quanto mais a gente pensar em cuidar da nossa saúde, isso vai ser importante para a gente como pessoa, para a gente como sociedade. Então, acompanha, né, os nossos podcasts por aqui. A gente vai sempre estar trazendo temas muito interessantes. E antes da gente encerrar, eu queria que o doutor André e a doutora Penélope deixassem uma mensagem final, se vocês quiserem olhar para aquela câmera, deixar um recado aí para algum paciente, ou para os pacientes de vocês, ou para a sociedade. Deixa uma mensagem final aí sobre esse tema do Novembro Azul. O Novembro Azul é mais para incentivar o homem a não negligenciar a sua saúde, né? A gente tem o câncer de próstata como mote, mas existem várias outras doenças do homem que ele se acha o provedor da família e ele deixa de procurar ajuda médica, né? E se sente fragilizado em procurar um médico, né? Então, o Novembro Azul, além do câncer de próstata, é fazer com que o homem ele procure o médico, ele cuide da sua saúde, ele tenha hábitos de vida saudáveis, se alimenta bem, pratica a atividade física, né? E incentivar também os seus parentes a procurar isso. É isso, eu acho que é o grande recado do Novembro Azul. É isso, então a gente tem alguns exames que, além do câncer de próstata, eu gosto sempre de tocar. Quando a gente fala de mama, de colo de útero, eu gosto sempre de tocar na colonoscopia. É outro assunto para outro podcast, para outro mês. Mas todas as pessoas aos 50 anos, sem história familiar, e quando tem a história familiar mais jovem, precisam fazer uma colonoscopia. E aí, às vezes, o ginecologista, o clínico, o geriatra, esquece de pedir. E, às vezes, o paciente vai lá, doutor, eu escutei, eu li, que aos 50 anos eu tenho que fazer. Então, a gente tem basicamente 4 tipos de exames de rastreamento populacional, ou seja, pessoas assintomáticas que precisam fazer. A colonoscopia aos 50 anos, a mamografia a partir dos 40 anos de forma anual, a citologia e colposcopia e, mais recentemente, o exame de detecção do HPV na colposcopia, que é aquele exame preventivo do câncer de colo de útero, né, que tem que ser feito 1 ano após o início da atividade sexual e anualmente nas mulheres, e o PSA e toque retal para fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata. E assim, eu sempre falo uma coisa que assim, a gente se conhece, né? Então, além de ir no médico e além de fazer esses exames, que a gente só falou de câncer, então tem as doenças cardiovasculares, tem diversas outras situações de saúde. Mas se você sentir qualquer coisa diferente no seu corpo, uma pinta, um sinal, um sangramento retal, um sangramento vaginal na menopausa, que não era mais para sangrar, ou uma questão de urina, uma urina vermelha com sangue, isso pode chamar atenção até para câncer de rim, câncer de bexiga. Então, assim, se você se vê alguma coisa diferente, procure seu clínico, procure seu urologista, seu geriatra, sua ginecologista, seu médico de confiança. E se você não tiver está na hora de procurá-lo. Porque aí você vai sempre ter um diagnóstico
geralmente inicial de alguma patologia, alguma doença. E sempre facilita, né? Então, sempre prestar atenção e não se negligenciar. Prestar atenção aos sintomas do seu corpo, né? Uma perda de peso que não é muito esperada. É isso. Então é isso, galera. Quero agradecer muito, assim, né? Estivemos aqui hoje, eu, André da Conte, psicólogo clínico hospitalar, conversando com a doutora Penélope, que é oncologista clínica, doutor André Akel, que é urologista, no nosso segundo episódio do Viver Bem Unimed Recife. Segue as nossas redes sociais, @Unimed Recife. Espero vocês no nosso próximo episódio, que vai ser sobre Novembro Lilás, e nos próximos meses também seguiremos aqui com esse podcast da Unimed Recife. Muito obrigado a todas e a todos que nos ouviram e espero vocês na próxima.